Oi pessoal, estamos de volta aqui então com mais um episódio do nosso Desmistificando o Espiritismo. Vamos voltar a nossa visita aqui ao Livro dos Espíritos. E agora, depois que a gente passou pelas introduções, tanto pela introdução do Kardec quanto pela introdução feita pelos próprios espíritos, a gente vai começar de fato ao sistema de perguntas e respostas que o Kardec elaborou para poder construir o Livro dos Espíritos. E é importante a gente falar disso antes de começar, porque como a gente já discutiu um pouquinho anteriormente, o Kardec, para poder elaborar um sistema que fizesse sentido e criar uma estrutura que pudesse ser de alguma forma baseada na investigação científica, ele tentou buscar pessoas que estavam em lugares diferentes do mundo, que não tinham contato umas com as outras, em diferentes países, e fazer perguntas. Então ele começou a frequentar alguns lugares, ele começou a conhecer outros, e ele começou a elaborar as perguntas e mandar essas perguntas para os lugares, ou presencialmente fazer as perguntas para os que se diziam os espíritos superiores, E aí ele começou a ter as respostas. E aí o grande trabalho do Kardec foi compilar essas respostas, quer dizer, foi juntar tudo, analisar, ver se as respostas que recebiam faziam sentido, para poder dizer, ok, cada lugar que eu pergunto, eles não têm contato um com o outro e eles estão de fato falando a mesma coisa. Então, essas inteligências de alguma forma se comunicam entre si e faz sentido a mensagem que elas trazem, E aí o que ele fez, o grande trabalho do Kardec, foi organizar de maneira coerente essas perguntas e respostas, agrupar elas por assunto e pôr numa sequência lógica para a gente, Então, como eu comentei com vocês, ele estruturou em 4 livros o Livro dos Espíritos, que nesse sentido o livro é no sentido de divisão de obra literária, Então tem um conjunto, assim como se a gente for pensar, por exemplo, na Bíblia, tem lá o livro de Jó, o livro de Elias, É um conjunto de material que trata do mesmo assunto, que trata da mesma temática, que segue de uma determinada forma, Então, o primeiro livro é chamado das causas primeiras, ou seja, das causas de origem das coisas, E esse livro, ele tem 4 capítulos. O primeiro capítulo é chamado Deus, onde ele fala sobre a natureza da divindade. O segundo é chamado Elementos Gerais do Universo, e nesse capítulo ele fala da estrutura física, da estrutura que constitui o universo. O terceiro é chamado Criação, e por criação é no sentido que eu me referi agora há pouco, de toda a criação, tudo que existe, os planetas, as estrelas, a constituição do universo em termos de estrutura. E o quarto é o princípio vital, que é o que trata desse elemento que gera a vida. Então, para começar, eu falei das perguntas, Se você for ler o Livro dos Espíritos, você vai perceber que está organizado na forma de perguntas numeradas. Então, cada capítulo vai ter uma seção que trata de um tema um pouquinho mais específico e as perguntas em números. Tanto que é comum as pessoas se referirem, e mesmo os espíritos, quando se comunicam e se referem ao Livro dos Espíritos ou ao Livro dos Médiuns, eles se referem às perguntas, falam assim, a pergunta número tal. Isso é muito comum, Então, conforme eu for passando aqui eu vou ter que começar a ler as perguntas, Eu vou tentar deixar isso o menos cansativo possível, mas ao longo dos vídeos, se vocês puderem me dar o feedback, a gente tenta achar uma forma mais adequada de fazer, mas vamos tentar seguir pelos textos e eu vou tentar trazendo as explicações de acordo com as próprias explicações do Kardec mesmo, que tem anotadas no livro, e uma simplificação do texto de alguma forma quando for necessário. Então vamos começar. Capítulo 1, Deus. Primeiro item, primeira seção, Deus e o infinito. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. 2. Que se deve entender por infinito? O que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. 3. Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Definição incompleta.
pobreza da linguagem dos homens, insuficiente para definir o que está acima da sua inteligência. E aí o Kardec comenta na sequência: Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela própria coisa, ou seja, a característica de uma coisa pela própria coisa. É definir uma coisa que não é conhecida por outra que também não é. Então isso é bem, já diz por si só, né? Fala, olha, vocês não têm bem como dizer o que é infinito, porque infinito é aquilo que vocês não sabem o quão grande é, vocês não sabem dizer qual é o tamanho. E aí se vocês disserem que Deus é o infinito, vocês estão pegando uma coisa que vocês não sabem o que é e dizendo que Deus é ela. Então, não sei o que é Deus, não sei o que é infinito, falo que Deus é infinito. É mais ou menos isso que ele quer dizer. E é por isso que os espíritos dizem que é uma definição incompleta. Ele fala, olha, Deus é infinito em muitas coisas, nos seus atributos todos. Mas não é que ele é o infinito, isso é só uma característica de Deus. E é interessante que, através dessas 3 primeiras questões, os espíritos tentam deixar claro que Deus é algo inteligente, a inteligência mais poderosa, mais completa, mais grandiosa que é possível existir, e que essa inteligência é a origem de tudo que existe. Tudo passa a ser a partir da existência dessa inteligência. Então eles definem basicamente Deus como uma grande inteligência, como a maior das inteligências, e que é a causa de tudo o que existe. Eu acho importante dizer, antes de passar para o próximo item, que com essas afirmações, os espíritos deixam muito claro de que Deus não é uma abstração, né? Porque essa poderia ser perfeitamente uma interpretação que as pessoas fizessem de uma ideia mais abstrata de Deus. Que Deus não é uma abstração sobre uma característica do mundo. Deus não ele é uma coisa real, ele é um ente real. Então essa inteligência existe, é a inteligência mais grandiosa que é possível conceber, né? Infinita na sua característica de inteligência, mesmo que a gente não saiba dizer o quão grande é isso, mas que ela é real. E eu digo isso, e acho que isso vai ficar mais claro nos próximos trechos, né? Então vamos dar sequência. Bom, então vamos lá. Esse próximo item fala o próximo item é provas da existência de Deus. E esse é um item que muitas vezes gera discussão, mas é interessante observar como os espíritos argumentam e a explicação que o Kardec tira a partir disso. Tá? Questão 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Aí o Kardec completa: para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa, e a partir daí que o nada pode fazer alguma coisa. Então, axioma é uma palavra que a gente usa nas ciências para dizer é um princípio fundamental, é uma regra da qual a gente parte para poder fazer alguma coisa, né? Então, por isso que eles falam que é um axioma que a gente aplica às ciências, porque em geral na observação da natureza todo efeito tem uma causa. Então, por que chove? Chove porque tem água na atmosfera, chove porque o calor faz com que a água evapore, se condense no céu. Sempre tem um porquê, sempre tem um motivo, né? Alguma coisa que explica o porquê que algo aconteceu. Sempre teve uma causa que gerou um efeito. E eles falam assim, bom, se você for voltando, vai chegar uma hora que você vai ter que ter uma causa original. Porque senão você sempre vai ter uma coisa, o porquê do porquê do porquê. Eles falam, e lá na questão 1 eles falam, Deus é a causa primeira de todas as coisas. Eles falam, olha, se tudo existe, se tudo está aqui, algo deve ter dado origem ao que existe. Então esse algo é Deus. Então essa pergunta está ligada diretamente. Vocês vão perceber que várias das perguntas estão conectadas, né? Então vamos continuar. Questão 5. Que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Então, eles respondem, o de que Deus existe.
Pois, de onde lhes viria esse sentimento se não se apoiassem em alguma coisa? É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Então, assim, olha, por que os homens, por que de modo geral a humanidade sempre teve em si esse germe, né, essa ideia de dizer que tinha um criador, uma força maior, um poder que criou tudo e que rege tudo? Aí fala, olha, é porque Deus existe, e a existência de Deus inspira no homem essa ideia de que tem alguma coisa lá fora, alguma coisa olhando por tudo que existe, alguma coisa que criou tudo que existe. Então eles dizem, bom, vamos continuar a questão 6, ela continua falando disso. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não seria fruto da educação e das ideias adquiridas? Porque essa é uma pergunta natural, né? Eles respondem, se assim fosse, por que os vossos selvagens teriam esse sentimento? E aí o Kardec comenta, né? Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse apenas produto de um ensino, não seria universal. Quer dizer, não estaria em todos os lugares do mundo, em todo o tempo, né? E como sucede com as noções científicas, só existiria nos que houvessem podido receber esse ensino. Então ele fala, bom, se fosse uma questão de aprender a ideia de Deus, a ideia de um ser supremo, de um criador, como é que ela está presente em todas as comunidades humanas desde sempre? Né? E é interessante quando a gente pensa, se a gente olhar as evidências científicas mais recentes, de que tudo indica que o homem não surgiu num lugar só. Não foi um único povo que criou, que deu origem à espécie humana, né? Então, os povos surgiram em lugares diferentes. E como que ainda assim todos esses povos acabaram tendo essa ideia lá atrás, essa ideia original que se manifestou de formas diferentes? Eles falam, olha, é porque Deus existe mesmo. E a existência dele em si gera esse sentimento. Questão 7. Seria possível encontrar nas propriedades íntimas da matéria a causa primeira da formação das coisas? Aí a resposta dos espíritos é, mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É preciso sempre uma causa primeira. E aí o Kardec comenta, atribuir a formação primeira das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, pois essas propriedades são, em si mesmas, um efeito que deve ter uma causa. Volto de novo naquela questão lá do começo, né? Onde ele falou sobre a questão do infinito, né? Tomar o atributo ou a característica pela coisa em si. Bom, questão 8. Que pensar da opinião que atribui a formação primeira a uma combinação fortuita da matéria, ou seja, ao acaso? Fortuito é exatamente isso, né? Dizer que foi por sorte, por acaso, né? A resposta, outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso como um ser inteligente? E, além disso, o que é o acaso? Nada. E aí o Kardec ele complementa essa resposta também, né? Ele fala, a harmonia que regula as forças do universo revela combinações e propósitos determinados, que por isso mesmo denota um poder inteligente. Atribuir a formação primeira ao acaso seria um contrassenso, pois o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. Então é interessante, essa questão é uma questão que quando a gente vai questionar em termos de filosofia ou até pensar na interpretação de algumas das teorias que hoje são vigentes, ela gera bastante discussão, né? Mas a abordagem que os espíritos fazem aqui é de dizer, olha, tudo tem que ter uma causa, e se o efeito é inteligente, a causa tem que ser inteligente também, porque senão, como é que um efeito aleatório gera uma coisa inteligente? E se o acaso que gerou ele é inteligente, então ele é acaso, ele é uma coisa aleatória? Inteligência, de alguma forma, pressupõe ordem, organização, algum tipo de princípio por trás, e é nesse sentido que os espíritos trazem a discussão. Bom, questão 9. Onde se vê na causa primeira uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Aí os espíritos respondem, vocês têm um provérbio que diz, pela obra se conhece o autor. Pois bem,
Vejam a obra e procurem o autor. É o orgulho que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si, e é por isso que se julga um espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. E aí, o Kardec até comenta essa questão, né? Essa resposta dos espíritos. A gente julga o poder de uma inteligência pelas suas obras, né? E não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primeira, portanto, é uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam as grandes obras, as grandes façanhas, né, realizadas pela inteligência humana, a própria inteligência humana tem uma causa. E quanto maior for o que ela realize, tanto maior é de ser a causa primeira. Ou seja, se a inteligência humana é capaz de fazer coisas tão grandiosas, imagina a inteligência que a criou, né? Essa inteligência superior é que é a causa primeira de todas as coisas, seja qual for o nome pelo qual o homem designe, ou seja qual for o nome que o homem dê para ela. E aí assim a gente encerra essa sessão e depois eles começam a falar dos atributos da divindade, das características da divindade. Então, os atributos da divindade, questão 10. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Eles respondem não. Falta-lhe, para tanto, um sentido. Quer dizer, falta um sentido como a gente pode perceber o mundo através da visão, do tato, do olfato, do paladar. Eles falam assim, olha, tem uma percepção, tem uma forma de perceber coisas que o homem ainda não tem. E por isso não é possível compreender a natureza de verdade de Deus. É isso que eles dizem. Questão 11. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Aí a resposta deles é: quando o seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e, pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, então o verá e o compreenderá. E a essa resposta, né, de esperança que os espíritos dão para a gente, o Kardec comenta: a inferioridade das capacidades e das habilidades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, ou seja, no começo da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura. Quer dizer, o homem acha que Deus é uma criatura, cujas imperfeições se lhe atribui. Ou seja, o homem pensa que Deus é tipo humano, ele tem características humanas, então ele acha que Deus tem as imperfeições humanas também. Mas à medida que nele se desenvolve o senso moral, o seu pensamento penetra melhor no interior das coisas, né? No âmago das coisas. Então, ele faz a divindade uma ideia mais justa e mais conforme à razão, embora sempre seja incompleta. Quer dizer, o homem, como o homem não tem essa capacidade de perceber Deus na sua natureza mais profunda, o homem compara ele com o que ele conhece, que é o próprio homem. Então, na infância da humanidade, quando a humanidade era muito jovem, a humanidade via a divindade como se fossem os humanos com maiores poderes para fazer as coisas acontecerem. E daí vem as crenças dos deuses das muitas religiões, né? Tanto as religiões que eram mais antigas e que tinham deuses, por exemplo, como a mitologia grega, com poderes específicos e capacidade de se transformar em animais ou parecer animais, até os deuses das religiões mais recentes, que vem um deus mais humano, mais poderoso, mais concentrado o poder, mas ainda assim com características humanas, como os sentimentos nossos inferiores, né, de raiva, de medo e assim por diante. Vamos lá. Questão 12. Só para completar, né? E quando o homem vai se desenvolvendo, o homem vai se tornando capaz de entender melhor a divindade. Ele consegue perceber que a divindade não é tão limitada quanto ele. Então, quanto mais o homem se desenvolve em inteligência e em moral, melhor ele vai entendendo essa natureza divina, né? Mas vamos lá. Questão 12. Se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter ideia de algumas de suas perfeições? Eles respondem sim, de algumas. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria. Ele as entrevê pelo pensamento.
Ou seja, o homem consegue imaginar, conforme ele vai se distanciando da matéria, ele consegue ir enxergando melhor, né, as possibilidades da divindade. Ele fala, olha, ele consegue ver que a vida, né, que as características da divindade são coisas que estão além da vivência humana. E quanto mais ele faz isso, melhor ele consegue ter essa noção, sentir de alguma forma o que é a divindade. Questão 13. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? E aí eu vou fazer, antes de dar a resposta, eu vou só lembrar, né? A gente já fez um comentário desse antes. O Kardec tenta meio que dizer assim, olha, eu não posso pegar essas características que eu estou falando aqui, não são basicamente o que Deus é, então o que eu estou falando não é, Deus é isso aqui mesmo? Que ele está falando que ele é eterno, infinito, imutável, quer dizer, ele não muda, ele é sempre a mesma coisa. Imaterial, quer dizer, ele não faz parte do mundo material, ele não é feito do mundo material. Único, só tem um Deus, não tem vários. Onipotente, pode tudo que a gente é capaz de conceber, né? Soberanamente justo e bom, ou seja, não é possível ser mais bondoso e mais justo do que ele. Então, ele fala assim, isso aí não é basicamente o que é Deus? Aí os espíritos respondem, do vosso ponto de vista, sim, porque acreditais abranger tudo. Quer dizer, vocês, do jeito que vocês veem hoje, sim, porque vocês acham que vocês estão vendo tudo que é possível. Mas fiquem sabendo que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente, para as quais a vossa linguagem, limitada às vossas ideias e sensações, não tem como se expressar. A razão, de fato, vos diz que Deus deve possuir essas perfeições em grau supremo, essas que ele falou, né? Porque se tivesse uma só a menos, ou não a tivesse de maneira infinita, né, em grau infinito, não seria superior a tudo. E, portanto, não seria Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus não pode achar-se submetido a nenhuma vicissitude, ou seja, fraqueza, sofrimento, nem sofrer de nenhuma das imperfeições que a imaginação possa conceber. E eu acho que isso fica bem claro, né? Eles falam, olha, do jeito que vocês conseguem pensar as coisas, vocês estão resumindo bem, mas tem coisas que vocês nem conseguem imaginar. Ele fala, e quando vocês conseguirem imaginar, vocês vão entender que Deus é ainda mais. Mas de fato, ele tem que ser tudo isso que vocês estão falando, porque se ele fosse um pouquinho menos, ele estaria limitado. Então poderia haver alguma coisa que fosse maior que ele. Então ele é tudo isso, só que ele é mais, mas vocês não têm condição de entender ainda. É isso que eles estão dizendo. E aí o Kardec faz um comentário explicando o porquê dessas características que ele deu. E eu vou ler para vocês porque eu acho muito interessante para entender. Deus é eterno. Ou seja, se tivesse tido um começo, teria saído do nada. Ou então teria sido criado por alguma coisa anterior. É assim que pouco a pouco vamos chegando ao infinito e à eternidade. É imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. É imaterial. Isso é, a sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria, porque as coisas da matéria mudam, né? É único. Se houvesse muitos deuses, não haveria uma unidade de pensamento, nem de poder na ordenação do universo. É onipotente. Ele é onipotente porque ele é único. Se ele não tivesse o poder soberano, supremo, né, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele. Então, não teria, assim, feito todas as coisas. E as que ele não tivesse feito seriam obra de outro Deus. E é soberanamente justo e bom. A sabedoria da providência das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas, e essa sabedoria não permite que se duvide nem da sua justiça e nem da sua bondade. Então, basicamente, o Kardec explica por que ele usou essas características que definem, sim, o que é Deus dentro da nossa capacidade humana de percepção e de entendimento.
E aí, agora o Kardec, no final desse capítulo, ele reúne questões relacionadas com o tema panteísmo, né? Que tem a ver com essa questão da unidade divina. Questão 14. Deus é um ser distinto ou seria, segundo a opinião de alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? E aí os espíritos respondem: se fosse assim, Deus não existiria, porque seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma coisa e outra. Deus existe. Disso vocês não podem duvidar, e é o essencial. Acreditem em mim, não vão além. Não se percam num labirinto de onde vocês não podem sair. Isso não os tornaria melhores, mas talvez os tornasse um pouco mais orgulhosos, porque vocês acreditariam saber, quando na verdade nada sabem. Deixem, então, de lado todos esses sistemas. Vocês têm muitas coisas que tocam vocês mais diretamente, a começar por vocês mesmos. Estudem as vossas próprias imperfeições, a fim de vocês se livrarem delas, o que será mais útil do que quereres penetrar o que é impenetrável. Aí eu só peço perdão para vocês pelas mudanças nas pessoas, né? Falar tu, vós, vocês, porque às vezes a forma rebuscada fica complexa para entender, né? Então eu estou tentando simplificar sem ficar distorcendo o texto, tá bom? Mas eu acho que fica clara a mensagem, né? Ele fala, olha, Deus não pode ser efeito, ele não pode ser resultado disso. Deus é a origem dessas coisas todas, né? E aí ele fala assim, olha, não fica tentando ir muito além disso, porque é o que eu falei, não dá para vocês entenderem ele por completo. Então, além de vocês ficarem confusos, ele fala, vocês vão ficar se enchendo de orgulho, achando que vocês entendem uma coisa que não dá para entender. Se preocupa mais com cuidar de vocês mesmos, com entender os erros, as falhas de vocês e melhorar, porque isso vai ser muito melhor para vocês. Isso é muito mais importante agora do que querer dizer que vocês entendem a natureza de Deus. É uma questão de humildade. Basicamente é isso que os espíritos falam. Questão 15. Que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos, né, os planetas do universo, seriam parte da divindade e constituiriam pelo seu conjunto a própria divindade, ou seja, pensar na doutrina panteísta? Os espíritos respondem: não podendo se tornar Deus, se fazer de Deus, o homem quer ao menos ser uma parte de Deus. Um belo tapa na cara, né? Questão 16. Os que professam, ou seja, os que vivem essa doutrina, a do panteísmo, pretendem encontrar nela a demonstração de alguns dos atributos de Deus. Sendo infinitos os mundos, Deus é, por isso mesmo, infinito. Não existindo vazio, ou nada em parte alguma, Deus está em toda parte. Estando Deus em toda parte, já que tudo é parte integrante de Deus, ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. O que eu posso opor a esse raciocínio? Ele pergunta para os espíritos. Os espíritos respondem: a razão. Reflita maduramente, e não te será difícil reconhecer o absurdo. Essa é a resposta curta e seca deles. E aí ele faz um comentário nesse sentido. Essa doutrina, a do panteísmo, né, faz de Deus um ser material que, embora tenha uma suprema inteligência, seria em escala maior o que somos em escala menor. Ora, transformando-se incessantemente a matéria, ou seja, a matéria mudando o tempo inteiro, Deus, nesse caso, não teria nenhuma estabilidade e estaria sujeito a todas as vicissitudes, a todas as mudanças, sofrimentos, né? E mesmo a todas as necessidades da humanidade. Faltaria a ele um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Não se podem conciliar as propriedades da matéria com a ideia de Deus sem que ele fique rebaixado em nosso pensamento. Olha só, né? E nenhuma sutileza de sofisma, ou seja, nenhuma ideia muito abstrata, conseguirá resolver o problema da sua natureza íntima.
Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos que ele não pode deixar de ser. Tem a ver com aquela outra questão, né? Olha, vocês não entendem tudo. Ele é tudo o que vocês estão pensando, mas ele é mais, né? Então, não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. E o sistema acima, o panteísmo, está em contradição com as suas propriedades mais essenciais. Confunde o Criador com a criatura, ou seja, mistura o Criador e a criatura. Exatamente como se quiséssemos que uma máquina engenhosa fosse parte integrante do mecânico que a concebeu. A inteligência de Deus se revela em suas obras, como a de um pintor no seu quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. Então, o Kardec deixa bem claro o que os Espíritos quiseram dizer. Ele fala assim, olha, essa ideia é uma forma de tentar aproximar Deus da gente, mas não é isso que os Espíritos estão dizendo. Eles estão dizendo para a gente que não, que Deus é a fonte de toda a criação, inclusive da gente. Então, não é que a gente faz parte de Deus. Deus é uma outra coisa. Ele é uma inteligência à parte que criou tudo. E aí o que os Espíritos fazem é meio que cercar, né? Olha, não adianta ficar tentando dar jeitinho para transformar a gente num pedaço de Deus. Não, Deus está além da gente. E eu acho que esse é o grande recado que eles deixam para a gente nesse capítulo. Que Deus é a inteligência primeira, causa de tudo que existe. Então tudo que existe, incluindo nós, somos consequência da existência de Deus. Que Deus não, a gente não é parte de Deus, a gente foi criado por Ele, do mesmo jeito que um homem cria uma máquina, um pintor cria uma pintura, um músico cria uma música, né? Ele é uma obra, a gente é uma obra, o universo é uma obra, tudo é obra de Deus, né? Deus é infinito nas características que a gente consegue conceber dele, mas tem coisas que a gente ainda não entende. E os Espíritos falam, não vale a pena ficar se batendo muito nisso, porque a gente tem tanta coisa para se melhorar, para poder chegar um pouquinho mais perto das capacidades que a gente vai desenvolver para um dia entender Deus, que é melhor trabalhar com essas coisas primeiro. Com isso a gente encerra o capítulo 1 e no próximo episódio a gente vai tratar dos elementos gerais do universo, que é o capítulo 2. Muito obrigado e até já.